20. Vamos juntos ler conforme está na projeção? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vamos de novo? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, a caminhar próximos do Senhor. Abençoa esse teu filho no falar e cada um dos teus filhos no ouvir, e que ao final, Senhor Deus, o teu nome seja exaltado, glorificado, e que cada um de nós saia com algo da tua parte em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Pedi para que os nossos embaixadores estivessem conosco nessa noite. Geralmente eles vão lá para serem ministrados de outras formas. Às vezes eles ensaiam para louvar a Deus, às vezes eles têm uma história lúdica lá que eles guardam no coração, mas há uma frase que diz o seguinte, não está na Bíblia não, mas tem coisas que não estão na Bíblia, mas carregam verdade, carregam muita verdade. Uma delas é aquela célebre, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Isso é uma verdade, principalmente quando a gente está nessa fase de formação, não é? Formação de identidade, de afirmação. Vocês veem, né, que alguns são mais espontâneos, outros mais tímidos um pouquinho, né? O Daniel, ele já tinha me dito lá embaixo que ele não iria orar, mas quando eu chamei, ele veio com tanto entusiasmo que eu falei assim, ele vai orar, né? Mas não foi dessa vez, mas que Deus te abençoe, Daniel. Daniel é uma benção, está sempre lá com a gente nos embaixadores. Mas tem outra frase também que diz o seguinte, que você é a média das pessoas com as quais você convive. E isso também é uma verdade. Aqueles com os quais nós escolhemos caminhar, aqueles a quem a gente escolhe ouvir e atentar para aquilo que diz, vai abrindo portas ou fechando portas para a gente. Vai fazendo de cada um de nós uma pessoa melhor, e quando eu digo melhor, é curada, sabe, com uma visão de mundo mais abrangente, com uma perspectiva de vida mais alargada, ou vai nos definhando como pessoa. Então, isso é muito importante, porque as nossas companhias vão influenciar e vão fazer com que cada um de nós seja mais ou menos, avance ou retroceda. Eu já disse aqui em mais de uma oportunidade, irmãos, a minha vida foi extremamente abençoada por algumas pessoas que eu escolhi andar com elas. E não porque eram pessoas perfeitas, pessoas que não erravam, não, mas porque me ajudaram. Me apresentaram outras pessoas que eram muito boas. Eu sempre falo disso, né? Eu tenho muita saudade do querido, saudoso pastor Luciano, que eu conheci ainda como irmão Luciano. Ele era perfeito? Muito longe disso, mas era uma companhia agradável, era alguém que conhecia muita gente, me apresentou a muitas pessoas, me levou a muitos lugares. Hoje eu tenho amizades que perduram, porque um dia eu conheci
o Luciano. E o Luciano foi me apresentando pessoas que me ajudaram a me desenvolver. Há um pensamento que diz, e é uma verdade, águia não aprende a voar entre galinhas. Águia, ela aprende a voar porque ela está em companhia de outras águias. Se colocá-la no meio das galinhas, talvez ela não desenvolva o potencial para o qual ela foi criada. Então, da mesma forma, irmãos, na vida espiritual, o ambiente onde a gente escolhe, sabe, permanecer, determina o quanto cresceremos. E deixa eu te falar uma coisa, olha, no isolamento, ninguém cresce. E eu percebo, irmãos, e falo isso com muito carinho e com muito amor, eu percebo que algumas pessoas escolheram, sabe, se isolar. Ontem, por exemplo, nós tivemos 2 cultos abençoados nos lares, né? Um na casa da minha querida irmã Angélica, né? Porque foi também aniversário da nossa irmã, e a gente agradece a Deus, completou 86 anos de vida, né? É uma das pessoas mais longevas da nossa igreja e ativa, né? Quase todos os cultos a irmã Angélica está conosco. Que Deus abençoe. E tivemos também um culto extremamente abençoado na casa do pastor Sandro. E foi muito bom estar ali, irmãos, porque o nosso irmão Júnior, né, esposo da nossa irmã Fernanda eu sei que está aqui, está ali, né, com Davi, ele trouxe uma palavra, irmãos, que assim foi muito boa, muito boa. E baseado na palavra que ele trouxe, eu queria trazer hoje ao coração da igreja também uma palavra nessa direção. A mensagem que ele trouxe estava baseada em 1 Coríntios 9, verso 24, que diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele ainda deu o exemplo, porque nós estamos em época de Copa do Mundo e não há como ignorar muito o fato, não é? E não é trazendo futebol para púlpito, mas é falando de alguma coisa que nos é muito comum. E ele colocou 3 exemplos, não é? O Messi, que é alguém que já nasceu, não é, com um talento enorme, e ele pegou e desenvolveu o talento, não é? Eu gosto de dizer o seguinte, que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Eu já iniciei muitas pessoas no violão, irmãos, e já vi muita gente talentosa não ir a lugar nenhum, e já vi gente que não tinha tanto talento assim e muito longe, porque o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Agora, quando se tem talento e trabalho duro, vai-se longe. E é o que acontece. Ele deu o exemplo do Cristiano Ronaldo, que não tem tanto talento assim, mas que foi uma pessoa que trabalhou durante toda a sua vida muito duro, muito duro. Chegaram à Copa do Mundo aos 41 anos de idade, para quem acompanha e sabe e conhece um pouco de futebol, a gente sabe que é para pouquíssimos, raros, jogando em alto nível. E ele deu o exemplo do Neymar, que é alguém que nasceu com muito talento, mas talvez não com tanto foco, não com tanta determinação e de forma alguma querendo depreciar e falar mal dele. Então, irmãos, há uma diferença. E no nosso dia a dia, há uma diferença entre, por exemplo, eu brincar com alguma coisa, eu ser um amador com relação a alguma coisa, e eu ser um profissional com relação a alguma coisa. Muitos aqui conhecem o Luciano Sarandi, ele é um dos maiores professores de bateria aqui em Petrópolis, e um dia ele veio afinar a nossa bateria. E ele falou o seguinte, eu guardei aquilo, ele falou assim, olha, eu sou uma das poucas pessoas cristãs, evangélicas, que sobrevivo da música.
porque eu resolvi levar a sério, eu resolvi ser um profissional. E quem faz as coisas como um profissional tem resultado de profissional. Quem faz como amador tem resultado de amador. E quem faz brincando não tem resultado nenhum. E nós podemos muito bem, irmãos, transportar isso para a vida cristã. Porque, irmãos, tem muita gente dentro da igreja, mas, sinceridade, brincando de ser cristão. Sabe, gosta do movimento, gosta do ambiente, mas não tem muito compromisso e comprometimento. Tem gente no nosso meio que é amador. E tem gente que está levando as coisas a sério. E nós podemos, numa comparação, numa analogia, dizer que ele está buscando uma excelência. Então, o que está brincando é aquele que ele não tem compromisso. Ele vai quando ele quer. A gente tinha, um grupo da igreja que jogava futebol. E era um desastre, porque tinha nem amador, era todo mundo para brincar. E na brincadeira, você vai quando quer, o dia que quer, se der à vontade, se esfriar, já não vou, porque o seu foco não é esse, sua busca não é essa, e tudo bem se for em relação ao futebol, porque é assim mesmo. Você sabe que no outro dia você tem que trabalhar, e para você o futebol é só uma brincadeira, um entretenimento, um divertimento. O problema não é ser um brincalhão ou aquele que brinca no futebol. O problema é você ter essa realidade em uma coisa que é muito séria, que é a obra de Deus. Porque no futebol tudo bem. Você vai ficar na lista lá, se for um grupo mais rigoroso um pouco, vão cortar o seu nome da lista, mas tudo bem, é uma brincadeira. Agora, eu penso, irmãos, que nenhum de nós está no reino de Deus de brincadeira. Porque se está perdendo tempo. Porque não é um lugar. O preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida foi muito alto. E no grupo de futebol, o brincalhão, ele é tolerado, suportado, mas nem no trabalho nem no colégio é. Porque no colégio não sei ainda hoje, mas na minha época reprovava por falta, reprovava por nota baixa, reprovava por mau comportamento. E isso num colégio. Agora, tem o amador. E o amador é aquele que geralmente ele não tem aquilo como um foco, como um objetivo. Ele gosta, ele até se doa um pouquinho, mas ele não tem aquilo como o primeiro lugar na vida dele. Então, quem é um amador? É aquele que, no jogo, ele prefere jogar com pessoas do nível dele ou mais baixo. Porque ele sabe que com as pessoas do nível dele ou mais baixo, ele vai sobressair. Mas ele não quer, vamos dizer assim, galgar um degrau a mais. Ele se nivela por baixo. Porque assim ele vence algumas partidas, ele vai receber alguns elogios, acreditando que é bom o suficiente. E como hoje é comparação, um dia eu vi uma entrevista com um jogador de futebol chamado Alex, jogou pela seleção brasileira, e ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, quando eu jogava na minha rua, eu era o melhor da minha rua, e eu achava que eu era muito bom, porque eu era o melhor da minha rua. Mas aí eu fui, e me chamaram, me colocaram num clube, e no clube eu vi que tinham garotos que jogavam igual a mim. E então eu precisei me esforçar um pouco mais para sobressair entre aqueles que jogavam iguais a mim. Mas quando eu fui para um clube profissional, eu encontrei pessoas que jogavam melhor do que eu. E aí eu tive que me reinventar.
para poder, de alguma forma, me destacar. Irmãos, eu não estou falando isso com relação a que você queira destaque, alguma coisa, não. Eu quero dizer, e que você entenda isso, que se nivelar por baixo é o que a gente chama, e dói no ouvido, mas essa é a palavra, é o medíocre. Porque o medíocre é o que fica na média. Então, algumas pessoas escolhem esse lugar. E no futebol, como eu falei, tudo bem, porque no futebol eu sou medíocre. Se eu for em algum ambiente que eu vejo que o nível está muito alto, não dá para mim ir lá. Porque eu estou no nível entre brincar e mais para brincar do que para amador. Mas na vida cristã, irmãos, é muito ruim a gente se nivelar por baixo, porque nós vamos dar conta. Você sabia que a religião cristã é a única religião que fala sobre um dia de prestação de contas, de juízo final? Que cada um de nós vai ter que apresentar diante de Deus o que fez e o que deixou de fazer? Porque Tiago vai dizer na sua epístola que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E algumas pessoas pensam que só pecam por comissão, por participação. Não, nós pecamos muito por omissão, por estarmos no amadorismo da vida cristã, porque assim também acontece na fé. Por exemplo, se tem alguém buscando muito a Deus, se tem alguém muito dedicado, eu jogo um rótulo nele de fanático, ou eu digo assim, não, é porque ele tem tempo, e a gente sempre tem uma desculpa para dar, para ficar o quê? Para ficar num nível mais baixo. Então, irmãos, Deus, às vezes, irmãos, nos leva a situações desconfortáveis para nos tirar realmente da zona de conforto, porque eu costumo dizer o seguinte, a zona de conforto é um lugar maravilhoso, irmãos. Sabe, você não tem que fazer esforço nenhum, só que tem uma péssima notícia para você, lá não cresce nada, nada desenvolve, nada vai adiante. Então, irmãos, Deus permite desafios na nossa vida para nos fortalecer. É nos momentos dos desafios que a gente vê. Às vezes, uma igreja, quando passa por um desafio, que os bancos estão mais vazios do que outrora, aí você vê pessoas que, saem. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil ir para um lugar que tem uma porção, tem um montão, que está dando certo. Mas Deus permite desafios para nos fortalecer. E não sou eu que digo. Tiago, na sua epístola, vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. O conforto vai te manter aonde você está, mas o desafio vai levar você para andar aonde Deus deseja que você ande e para chegar aonde Deus deseja que você chegue. Então, no desafio, quando a coisa ficar estreita, o que eu vou fazer? Eu vou parar? Eu vou me encolher? Porque muitos estão se encolhendo? Não. Aí a gente vai para a águia. Sabe o que a águia faz? Quando a tempestade se agiganta, ela voa, ela atravessa as nuvens, porque ela sabe que depois daquelas densas nuvens, o céu vai estar azul. Então, irmãos, a gente tem que agigantar a nossa fé. O conforto
vai manter você onde você está, mas o desafio leva você para onde Deus deseja que você chegue. E o profissional, irmãos? O profissional, ele busca a excelência. O profissional, ele aceita o desafio. O desafio é esse: me dá aqui. Eu estava vendo também uma entrevista do dono da Avan, o Luciano Hang, e ele disse o seguinte: olha só, a minha tarefa é resolver problema. Tem problema? Me dá aqui que eu resolvo. E por isso, irmãos, a empresa dele é um colosso. Por quê? Porque não foge do desafio. E nisso, o hino nacional diz a respeito de cada um de nós: verás que um filho teu não foge à luta. Então, irmãos, aquele que busca excelência, ele não desanima, ele não para diante dos fracassos ou dos aparentes fracassos, porque, irmãos, tem fracasso que só é fracasso se você parar. Se você não parar, pode ser até uma alavanca, uma mola propulsora para te jogar mais à frente. E Deus, irmãos, Ele usa pessoas para nos aperfeiçoar. É por isso que o texto que nós lemos diz, que anda com os sábios e serás sábio. Anda com quem está querendo fazer. Anda com quem está animado. Anda com quem está lutando. Anda com esses. Ninguém cresce sozinho, muitas vezes Deus coloca ao nosso lado pessoas mais maduras, mais experientes, mais comprometidas para nos ensinar. Nem sempre, irmãos, isso é confortável. Porque aquela pessoa, de repente, vai exigir de nós mais do que a gente acha que pode entregar, mas é assim mesmo. Para aquele que quer crescer, para aquele que quer avançar, é assim. E quem anda do nosso lado, às vezes enxerga a nossa limitação, ele consegue ver nossos erros, mas eles estão sempre nos incentivando a avançar. Uma faca, quando ela perde o corte, ela precisa passar pelo afiador. E o atrito da faca com o afiador não destrói a lâmina, mas, pelo contrário, devolve a ela a utilidade. E olha como que a Bíblia é sábia e o nosso Deus é sábio. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Só que às vezes a gente não está preparado para essa conversa. Sabe? Se alguém cobrar alguma coisa da gente, fechou o tempo. Se alguém exigir alguma coisa de nós, e deu ruim. Mas a Bíblia diz para a gente fazer isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Queridos irmãos, quem aceita ser moldado hoje, está se preparando para viver um propósito maior de Deus amanhã. A vida cristã, irmãos, precisa estar em constante evolução. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. O que Deus deseja, irmãos? Que a gente seja uma bênção. Que a gente não pare. Agora, cada um de nós vai escolher o caminho. Ou você vai
ser aquele que brinca na vida espiritual, o dia que quer, a hora que quer, quando quer, não assumindo nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Você pode ser aquele amador que ainda está dividido ainda, faz, mas podia fazer melhor, faz, mas podia fazer com mais entusiasmo, faz, mas podia fazer com mais alegria, ou você pode buscar a excelência. O texto que o nosso irmão Júnior pregou ontem, de 1 Coríntios, capítulo 9, ele continua dizendo o seguinte: 24, não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí o apóstolo Paulo diz assim, continua, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, ele está dando foco àquilo que é importante. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, e o apóstolo Paulo dando um testemunho pessoal, assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E naquela versão ali ainda está lá, olha, contudo esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Irmãos, nenhum de nós quer ser desqualificado, mas precisamos entender que a vida cristã é como, basicamente, as coisas que a gente vê aqui. Jesus usou, irmãos, os lírios do campo, Jesus usou os pássaros, Jesus usou figuras do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. Então, irmãos, nós podemos olhar para isso tudo e resolver pessoalmente o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Senhor, abençoa cada um de nós, Pai. Que o nosso entusiasmo, a nossa alegria, o nosso desprendimento de servir, Pai, quer seja, Senhor Deus, na missão batista, no trabalho ali, quinta, sexta, quer seja nos cultos nos lares, Pai, quartas e sextas, quer seja, Senhor Deus, como nosso querido irmão Roberto no projeto de jiu-jitsu, todas as quartas e sextas-feiras, quer seja, Senhor Deus, nos celebrando a recuperação toda segunda-feira, quer seja, Senhor Deus, nas reuniões de oração às 18h30, de segunda a sexta, quer seja, Senhor Deus, na escola bíblica dominical, nos cultos e nas múltiplas tarefas que nós temos, Senhor Deus, dentro do culto, ó Pai, nos dá um coração de servo, nos dá, Senhor Deus, vontade e desejo de servir, porque, Pai, não é para o meu irmão que eu tanto amo e considero, mas é sobre todas as coisas para o Senhor, que é o dono da obra, que é o Senhor das nossas vidas, que é, Senhor Deus, quem nos deu a própria vida, para que nós pudéssemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nessa noite, Pai, eu quero te agradecer pelos nossos queridos embaixadores que somaram o culto dessa noite, estão, Senhor Deus, se desenvolvendo, mas já, Senhor Deus, mostrando vontade de fazer e de te servir e de estar na tua casa. Ó Pai, que o Senhor levante entre eles guerreiros, Senhor Deus, de oração,
evangelistas, ó Pai, servos do Senhor, que busque com excelência fazer a tua obra. Pai, te agradeço pelos queridos que nos visitaram, que cada um deles, Senhor Deus, vá abençoado pelo Senhor para os seus lares, guardados pela tua boa mão de poder. A todos nós, Senhor, dê uma noite de paz e um dia, Senhor Deus, de amanhã, se assim aprouver ao Senhor, abençoado por ti mesmo. E agora, que o amor eterno do nosso Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.